Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, um podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está revolucionando a forma como o direito se relaciona com a tecnologia, que é o papel da inteligência artificial nas novas relações jurídicas. Com a chegada da IA generativa, das automações, dos agentes autônomos, o mundo jurídico, que é tradicionalmente baseado em precedentes e em análise humana, está sendo convidado a repensar seus fundamentos, seja da gestão de contratos até a responsabilidade civil, da proteção dos dados até a ética nas decisões automatizadas agora. Para explorar esse novo cenário, eu recebo a Daniele Dijuc, que é diretora jurídica da FF Seguros, uma profissional com ampla experiência na regulação, no direito empresarial e na governança corporativa, e que ela vem acompanhando de perto os impactos da tecnologia no setor. Daniele, seja muito bem-vinda ao InsurTalks Cast. Se tiver alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Trocar essas ideias, né? Eu acho que são muito mais trocas de ideias do que decisões realmente de como vai ser. Eu acho que esse é um tema extremamente novo no mundo jurídico, mas veio para ficar. Então, a gente tem aí um grande desafio, né? Na Fairfax, é responsável não só pela área jurídica, mas também pela área de compliance, e eu entendo que as duas áreas caminham juntas. A inteligência artificial, ela tem um papel fundamental hoje nas companhias e no mundo jurídico vai ser um impacto realmente muito grande. Então, quais os desafios, né, que eu diria que é o que a gente tem aí no mundo jurídico, né, que é a questão da verdadeira disrupção aí no mundo jurídico? Então, eu diria que, em primeiro lugar, é a questão ética, e isso tem muito a ver com compliance. Então, um grande risco que nós temos, ou que eu poderia dizer um desafio, é justamente os sistemas de IA, eles podem perpetuar preconceitos, então, dependendo dos vieses que tem por trás dos algoritmos. Então, eles podem tender a refletir vieses sociais e socioeconômicos, e isso é um perigo, porque isso vai influenciar nas decisões. Acho que também um outro ponto que é importante é a questão da qualidade dos dados. Então, como nós sabemos, a inteligência artificial ela trabalha em cima de dados. E esses dados que são disponíveis justamente para formar todo esse conteúdo, é muito importante a qualidade desses dados. Então, É, oi? É, não ter erros, né? não ter erros, né? Então, eu tenho uma base de dados boa, organizada, que é onde a inteligência artificial ela vai aprender com esses dados. Então, o que a gente poderia dizer, o desafio da qualidade e da quantidade dos dados disponíveis. Então, por exemplo, em países que a gente tem um sistema judiciário menos digitalizado, fica mais difícil de você conseguir formar essa base. O outro desafio que eu diria também é a transparência. Então, como é que fica a transparência nesses algoritmos da inteligência artificial? Então, a gente pode estar diante de uma verdadeira caixa preta, que dificulta a compreensão de como as decisões são tomadas, né? Então, eu tenho decisões que vão precisar ser tomadas, eu vou levantar questões éticas e de responsabilidade que está por trás desse algoritmo. Então, como fica essa questão da transparência? Isso eu entendo que são aí os grandes desafios que nós temos, sem contar a questão cultural também. Então, existe uma resistência também na adoção, o medo, né, inclusive dos próprios advogados, de perder o emprego com relação à inteligência artificial. Todo mundo, né? Todos Ai, todo mundo, todo mundo. jornalistas. Mas o que eu falo assim, Thaís, é um caminho sem volta. Não tem É, como. A gente tem que aprender a sobreviver, a gente tem que aprender usar a como como aliado. se adaptar, né. Aliás, falam, o mundo não é dos mais fortes, é dos mais adaptáveis, né. É, muito bem. Acho que você até já respondeu a minha primeira pergunta que eu tinha aqui, que falava, né, que justamente a inteligência artificial está provocando uma disrupção em diversas áreas e chegou até no direito também, e como que é esse desafio, né, de adaptar a estrutura jurídica a esse novo contexto. Acho que você já pontuou e já trouxe bastante conteúdo para gente.
E, historicamente, o direito sempre reagiu às transformações sociais e econômicas, né? E agora parece que precisa correr para acompanhar a velocidade da tecnologia. Quais são, na sua opinião, os principais dilemas que a IA traz para a advocacia e para a regulação? Eu entendo que realmente você tem razão, né. Então, assim, as nossas leis, a formação da lei, o processo legislativo, ele é um reflexo da sociedade, só que tudo desenvolve muito mais rápido do que um processo legislativo. Sim. Então, os negócios eles vão se desenvolvendo, o que que a gente vê o quê? Novos formatos de negócios, novos formatos de relações interpessoais, relações jurídicas, e o direito ele vai se adaptando. Então, o direito ele não consegue acompanhar a mesma velocidade das relações jurídicas e interpessoais. Então ele acaba indo um pouquinho depois. E isso é fundamental, porque o grande problema que a gente tem, e eu diria não é só no Brasil, eu diria que é inclusive Estados Unidos e Europa, é a questão da regulamentação. Eu ter leis que elas conseguem, acompanhar essa evolução, acompanhar essa mudança. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né, que é um assunto extremamente complexo, é a questão da responsabilização civil. Vamos pensar numa situação em que o sistema de inteligência artificial erra. Errou. Quem deve ser responsabilizado? O desenvolvedor do algoritmo? O escritório de advocacia que utilizou a inteligência artificial? O detentor dos direitos de exploração econômica do sistema? Quem seria o responsável por isso, né? Até no Migalha saiu uma reportagem bem interessante falando que em 2021, nos Estados Unidos, houve um caso de erro da inteligência artificial, que resultou assim, em perdas financeiras significativas para o cliente. Aí o caso acabou sendo judicializado, foi para julgamento nos tribunais, mas a grande dificuldade foi a falta de regulamentação específica, que acabou dificultando a definição das responsabilidades. Então, eu acho que esse é um grande desafio realmente. Acho que é quem usa, né, que não confere, não sei, dependendo do Como caso, fazer, né? complexo. Quem que você vai responsabilizar numa situação como essa? E essa base de dados? Então, realmente é um grande desafio acompanhar a evolução e, ao mesmo tempo, trazer a segurança jurídica que todo mundo precisa. Muito bem. E muitos juristas falam sobre o risco de decisões algorítmicas, né, como você disse, a importância da transparência. Como garantir equilíbrio entre automação e responsabilidade humana nas relações jurídicas? Olha, é uma boa pergunta e difícil de ser respondida, né? Mas assim, por exemplo, a gente vê que a União Europeia em 2024, em 2024, ela publicou o Regulamento da União Europeia sobre a Inteligência Artificial. Então, foi publicada no dia 1 de julho de 2024 e entrou em vigor em 1 de agosto de 2024. E ela tem uma aplicação faseada. E aí, ela traz princípios básicos que eu entendo que esses princípios servem para resposta à sua pergunta. Então, primeiro de todos os princípios, proteção dos direitos fundamentais. Então, como que ao usar a inteligência artificial a gente vai conseguir proteger a privacidade, a igualdade e a dignidade das pessoas? Isso é fundamental. O segundo princípio, justamente desse regulamento da União Europeia, é abordagem baseada em risco. Então, ao eu usar a inteligência artificial, eu tenho que ter a avaliação de risco. E como é que eu classifico esses riscos entre riscos de maior impacto, que é um risco inaceitável, proibido, um risco alto, um risco limitado ou um risco mínimo. Então, necessariamente vai ter que ter essa classificação. O terceiro princípio que ajuda nessa questão é a transparência. Então, é o direito à informação ao interagir com a inteligência artificial generativa. Então, eu tenho que saber que aquilo é uma inteligência artificial, que aquilo foi produzido por uma inteligência artificial, para eu não ser induzida a erro. Isso é fundamental. Quarto princípio, a responsabilidade e governança. Então, eu tenho que ter o quê? Uma atribuição clara das obrigações, inclusive dos fornecedores que desenvolvem a ferramenta. E continuando aqui, e o quinto princípio seria a robustez na qualidade dos dados.
aí entra muito a questão da segurança cibernética. Eu ter certeza que o meu banco de dados ele não vai ser invadido e os dados vão ser alterados. Então, eu acho que esses 5 princípios, eles nos ajudam justamente para prevenir esses riscos das decisões equivocadas. Muito bem. No setor de seguros, a IA já está presente na subscrição, na análise de risco, na precificação, até na regulação de sinistros também, né? Quais são os Ah, cuidados jurídicos e regulatórios que são necessários para que essa automação ocorra com segurança, com conformidade? eu entendo que, primeiro de tudo, eu diria que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com os dados pessoais, os dados sensíveis, que vai ter acesso a essas bases, né? Então, até para transparência. Acho que a ética ela é fundamental, então entra toda uma questão de compliance realmente, que são os valores éticos presentes na utilização dessa inteligência artificial. E lógico, né, a base de dados que eu vou formar e que é onde a inteligência artificial ela vai aprendendo com base em todos os dados que eu tenho na companhia. Então eu preciso ter na companhia os dados organizados, segregados, de forma muito organizada, porque é em cima disso que eu vou conseguir ter os algoritmos que vai me ajudar na tomada de decisão, tanto na subscrição quanto na regulação, liquidação do sinistro e até na esfera judicial. Como é que eu recebo uma ação judicial relativa a um sinistro judicial, com base no meu histórico de decisões, né, vale a pena continuar ou parar? É, muito bem. E a FF Seguros tem se destacado pela inovação em processos e governança, né? Como a gente até já tratou em outros podcasts aqui. Como que o jurídico da companhia vem se preparando para lidar com o uso crescente da IA, tanto internamente quanto nas relações com parceiros, com clientes? Olha, Thaís, realmente a Prefex ela tem por objetivo aí investir bastante nessa parte de tecnologia, vem investindo muito dinheiro nisso, em automação, em softwares que vai ajudar a otimizar o trabalho de todo mundo, né, com maior eficiência, rapidez. E realmente, assim, nesse processo, eu entendo que é fundamental a educação. Então, a gente tem que investir no conhecimento. Então, investir no conhecimento, na aprendizagem e, ao mesmo tempo, dar a segurança aos colaboradores de que a máquina não vai substituir o trabalho de ninguém, de forma alguma. Vai substituir quem não souber trabalhar com a inteligência artificial. Então, a gente tem que ter inteligência artificial do nosso lado e não como um inimigo. Acho que isso é fundamental, treinamento constante. Muito bem. E recentemente o Brasil deu passos importantes com a criação de grupos de trabalho, projetos de lei para regulamentar o uso ético da inteligência artificial. Como que você avalia o estágio atual dessa regulação no país e o que o setor de seguros pode fazer para se antecipar a ela? Olha, Thaís, eu entendo que tem vários movimentos aí, então nós tivemos a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um grande avanço, né? As empresas vêm trabalhando muito com isso. A própria SUSEP, ela soltou normativos de segurança cibernética, que é uma preocupação muito grande no uso da tecnologia. O próprio a próprio o a própria justiça também, né, ela tem trabalhado no sentido de soltar, normativas para regulamentar, os tribunais já têm usado a inteligência artificial, agora é um trabalho constante. Então, para você ter uma ideia, o CNJ ele soltou a resolução 332, justamente voltada para o uso da inteligência artificial pelos tribunais, mas é tudo muito novo. Então as pessoas estão aprendendo, né? O próprio Brasil, a gente ainda tem um problema muito grande com infraestrutura tecnológica. Tem muitos tribunais, tem muitas varas que não é digitalizado. Então isso é um desafio para todos. Então eu entendo que a gente ainda tem um caminho aí a percorrer na parte da regulamentação de leis, no uso da IA. Perfeito. E o uso responsável da IA depende de uma governança sólida também, né? Que boas práticas que as empresas deveriam adotar desde já para evitar riscos legais e reputacionais?
Olha, primeiro de tudo é ter uma política, eu entendo o código de ética é fundamental, então as companhias não basta ter, tem que aplicar o código de ética. A parte de compliance, ela tem que ser reforçada. Então, por exemplo, aqui na Fairfax a gente investiu muito na parte de compliance, com todo um processo de conhecimento do seu cliente, prestadores de serviços, colaboradores, acompanhamento e monitoramento constante. As tecnologias também, então a gente acompanha, por exemplo, uma nova tecnologia, um novo produto no desenvolvimento, a área de compliance ela está ali, junto com as áreas de negócio, entendendo o que é aquele projeto, qual o impacto que ele vai ter, e auxiliar as áreas na implementação daquele produto, daquela tecnologia, de uma forma segura, respeitando valores éticos e jurídicos também. Então, é fundamental eu entendo a participação da área de compliance e jurídico na formação do negócio, na formação da tecnologia. É. Você acredita então que o jurídico está deixando de ser apenas um órgão de controle, se tornando um parceiro estratégico na inovação, no uso da inteligência artificial nas companhias? Eu entendo que mudou, né, o papel do jurídico e eu falo isso muito para a equipe. É muito fácil eu falar não, é cômodo. Agora o desafio tá, como é que eu falo sim para o negócio, mas dando a mão pro meu gerente, para a área de subscrição, para a área de sinistro, deixa eu te ajudar a fazer negócio de forma segura. Vamos usar uma nova tecnologia, eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, mas como que eu faço de forma segura, dentro dos princípios éticos, dentro da legislação? Então, o jurídico e compliance, é o que eu falo assim, não é, eu não quero uma área xerife, que o pessoal tenha medo, olha, o jurídico não vai deixar, e o É. compliance, não, isso não. Tem que olhar a área jurídica de compliance como parceiro de negócio. Falar assim, olha, eu vou lá falar com o pessoal do jurídico de compliance, porque eles vão me ajudar. Eles vão me ajudar a fazer negócio, eu vou estar seguro com o que eu estou fazendo. Muito bem. E quando falamos de IA, de direito, é comum ouvir que a máquina nunca vai substituir o julgamento humano, né? Na sua visão, o que permanece insubstituível no trabalho jurídico e como o profissional do futuro deve se preparar para atuar lado a lado com a tecnologia? Eu entendo que, como a gente falou, né, é um caminho sem volta. Sim, Então, não adianta resistir, a gente tem que aprender e tem que se adaptar. Então, o primeiro grande desafio é mudar a cultura. Então, é entender o seguinte: olha, não adianta eu brigar contra esse movimento, eu tenho que remar junto. Então, como é que eu vou me capacitar? Como é que eu vou estudar e saber utilizar essa ferramenta que ela pode me propiciar, nossa, muitas vantagens. Então a gente vai economizar em termos de tempo muito, assertividade muito, mas tem que saber usar. E isso não quer dizer que vai eliminar o trabalho humano de forma alguma. O ser humano, ele vai ser necessário, ele precisa estar trabalhando junto com a inteligência artificial, mas vai ser exigido muito mais do ser humano. Então o trabalho operacional, ele tende a acabar, porque a máquina ela vai vir para substituir, mas o intelectual, a questão do relacionamento interpessoal, isso continua. Então, cada vez mais eu entendo que é. Então, assim, competências que eu entendo que são essenciais: inteligência emocional e inteligência social. E a parte perfeito. ética. Eu acho que o sucesso dessa ferramenta, que é maravilhosa, que ela veio para ficar, é a gente trabalhar muito fortemente na questão ética, inteligência social e inteligência emocional. E relacionamentos, né? Muito bem. É. É. Olhando para o Bom futuro, desafio, né? é desafio. Olhando para o futuro próximo, como que você imagina que será o relacionamento entre empresas, clientes, instituições, em um mundo onde contratos, seguros, decisões passam a ter suporte de todas essas inteligências artificiais? Olha, Thaís, acho que essa é uma ótima pergunta, porque é uma coisa que sempre passa na minha cabeça, eu paro para pensar e eu converso muito isso com o pessoal da equipe. Que eu entendo que, assim, imagina duas partes litigando, ambas têm a inteligência artificial ao seu favor. Então, o computador ele vai ler todos os livros de doutrina disponíveis no mundo, todas as jurisprudências, então vai ser uma briga de leões. Vai estar empatado, então não tem como. Então, eu tenho ferramentas hoje que ela consegue analisar decisões judiciais daquele tribunal
analisar o perfil do juiz e o histórico de vida daquele juiz. Então, eu sei o viés do que ela É, pela empresa, eu sei o viés. E a outra empresa também vai fazer isso. Então, quem ganha? Ninguém ganha. Então, eu entendo que a gente está passando por um momento que não é mais a questão do jogo de negócios, não é mais o ganha-perde ou ganha-ganha. Então, eu tenho que pensar na preservação das relações jurídicas, relações interpessoais. Então, nós estamos no mesmo planeta, onde todo mundo está conectado. Se eu brigo com você, eu brigo com aquela empresa, eu não posso pegar e jogar para fora do planeta. Não tem como fazer isso para me livrar do problema. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a resolver as nossas pendências. Então, eu vejo como uma maior maturidade das pessoas de uma forma em geral, tendo que trabalhar muito na inteligência emocional, na inteligência social, para aprender a resolver as suas pendências sem litígio. Porque qual que é o objetivo? É a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É eu manter negócio com aquela empresa, eu continuar gerando resultados, porque esse resultado é bom para a sociedade como um todo. Eu acho que esse é o principal objetivo. muito bem. Desafiador, né? Mas a gente vai Bem, evoluindo. deve sim, vai sim. E por fim, Daniele, que mensagem você deixaria para os profissionais do setor que querem inovar com segurança jurídica, responsabilidade ética na era da inteligência artificial? Primeira mensagem é não tenham medo. Não tentem brigar contra, mas se unir. Tentar se adaptar, ser flexível e, mais do que tudo, nunca parar de estudar. A gente tem que constantemente estudar, constantemente adquirir conhecimentos e estar pronto para mudanças. A única coisa que a gente sabe na vida é que permanece a mudança, nada é estático. Muito bom, muito bem. Daniele, muito obrigada de verdade por Imagina. essa conversa inspiradora. Foi, na verdade, sinceramente, uma aula. Vários argumentos aqui que eu vou até levar, refletir, levar para conversas. E que mostra como a inteligência artificial não está apenas transformando processos, mas também está redefinindo o papel do direito, das relações humanas, né, no mercado de seguros. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalks Cast para mais conversas sobre inovação, regulação e futuro da proteção. Até a próxima. Obrigada, Com Daniela. certeza. Muito obrigada, viu, Thaís? Um abraço. Abraço. Tchau.